Já estamos de volta com o seu programa em Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito de uma doença bastante presente aqui na nossa região amazônica, devido ao tempo instável que a gente tem aqui, muito calor e umidade também, que é o pano branco. Doutora, a gente foi para o intervalo falando a respeito dos sintomas, né? Quer ter uma forma da gente conseguir identificar mais, a gente estava até discutindo aqui no intervalo, que muitas pessoas até acham, no momento que estão com uma atenção voltada para a pele, que pegaram muito sol, aí está naquela parte descamando totalmente, acham que é até pano branco, né, que se confunde um pouco. Então a gente tem que ter cuidado e observar bem esses sintomas, né? Diagnóstico diferencial de discromias, de manchas na pele, às vezes não é tão simples como parece não, Nádia. O leque de diagnóstico diferencial é muito vasto, muito amplo, precisa ter um conhecimento realmente clínico para a gente firmar. Mas a pitiríase versicolor, que é o vulgar pano branco, ele é uma dermatose tão frequente, que nós, dermatologistas aqui da região, do Brasil inteiro, mas acho que em especial aqui, porque a gente tem muito, a gente acaba batendo e dando diagnóstico em termos de visualizar. O que é interessante dizer é quando eu falei no início sobre a denominação pitiríase versicolor. As pessoas relacionam o pano branco somente com mancha branca, né? Por isso falam pano branco. Mas não é bem assim. Existem algumas outras formas desse fungo se mostrar. Por exemplo, em indivíduos bem brancos, às vezes as manchas são acastanhadas, ao invés de brancas. No indivíduo mais melanodérmico, que é o indivíduo fototipo mais alto, paciente moreno e até negro, aí a mancha é um pouco mais clara, que é o aspecto esbranquiçado. Então ele tem essa característica interessante de mudar o tom da mancha de acordo com o tipo de pele. Então essa é uma outra coisa que confunde, não esperar só mancha branca. Inclusive a gente tem aqui na nossa tela interativa falando sobre hipo e hiperpigmentação local, variando de branco para castanho. Exatamente. Em alguns sites a gente encontrou que pode até encontrar esse pano branco amarelado também. Amarelado, avermelhado, ou seja, varia muito de acordo com o tom da pele do indivíduo. E tem um pouquinho de prurido em algumas pessoas, que é a coceira. Não é uma queixa frequente, tá? Normalmente a pessoa não queixa. Aquilo ali passa despercebida. Nossa, eu já atendi pacientes que tinham a pitiríase há mais de 10 anos e conviviam com isso, o que é muito comum se observar também. E as pessoas não devem, elas devem tratar, mesmo até porque é completamente inestético, pode atingir grandes áreas da pele e quanto mais difícil fica de controlar a infecção. Então, nos primeiros sinais da presença do fungo, procurar atendimento, que é muito mais fácil da gente abordar. Tem uma coisa que talvez seja importante todo mundo entender, e a gente fala isso muito na graduação, quando a gente dá a aula na faculdade de medicina, e que as pessoas estranham que nos esquemas de tratamento para o vulgar pano branco, a gente usa muito shampoo antifúngico. Por quê? Porque um dos principais reservatórios do fungo no ser humano é o couro cabeludo. Se você não trata o couro cabeludo, que é o principal reservatório do fungo, ele vai recidivar, né? O indivíduo literalmente não vai ficar curado. Então, não estranhar, por isso que nos principais esquemas de tratamento do pano branco se usam shampoos antifúngicos. Inclusive, a gente já até falou sobre caspa aqui no programa Estilo de Vida, e muitas pessoas tratavam somente os fios e utilizavam medicamentos de fácil acesso nas drogarias, um tipo de shampoo, e não colocavam o remédio, não se atentavam ao couro cabeludo, realmente, né? Que é a Isso é raiz motivo do de problema. insucesso no tratamento. Talvez um dos primeiros focos a ser abordados não seja nem a pele, e sim o couro cabeludo. Claro que a pele precisa ser tratada. Doutora, a gente falou sobre a questão da pigmentação da pele do paciente, por exemplo. Existem mais pessoas brancas, morenas ou negras tendo esse problema com a pitiríase, no caso, pano branco? É mais normal em que tipo de público? Não existe predileção por cor de pele. O que talvez seja mais incidente é nas pessoas que tenham maior teor de óleo na superfície da pele. Porque a Malacésia fufo é um fungo
que tem atração pela gordura na superfície da pele, tá? Não é a gordura tecido celular subcutâneo lá embaixo, não. O gordinho ou o magrinho, não é isso não. É a oleosidade da pele. Então, nos indivíduos com maior incidência de pele oleosa, esses sim são mais predispostos, porque o fungo encontra condições muito favoráveis para ele se desenvolver. Mas relação com cor de pele eu não vejo. Não. Também não, né? Agora, doutora, sobre áreas afetadas, eu acho que a parte mais oleosa do nosso corpo é realmente essa região do rosto, né? Até mesmo para as mulheres que utilizam muita maquiagem. A gente acaba não dando uma atenção especial, não lavando 2 vezes ao dia, com sabonete específico. Então, ela só comete essa região, a gente viu que na foto não, né? Não, assim. a malacésia é um fungo que pode atingir qualquer área do tegumento, mas em especial as áreas mais seborreicas, mais oleosas na nossa pele. Quais são? Região anterior e posterior do tórax, tá? Essa região facial também é bastante acometida, um pouco nos membros, mas essa região central do corpo é a região mais afetada, a gente está observando aqui pela foto. Mas a face, a presença do fungo no couro cabeludo são achados muito frequentes também. Também, né? Doutora, a gente tem participações já através do nosso WhatsApp, falando um pouquinho a respeito do tratamento, para a gente conseguir entender. A gente, toda vez que a gente traz um tema sobre a pele, digamos assim, traz algum especialista, um dermatologista no programa, a gente sempre tem perguntas relacionadas aos tratamentos caseiros, né? E o Michael Douglas, do bairro Raiz, um beijo para você, Michael, estava sentindo saudade, viu? Ele diz assim, bom dia. Ele fala assim, remédios caseiros para tratar o pano branco, quais são? Existe isso, doutora? O que a gente pode falar a respeito disso? Que a gente tem que ter um cuidado, então, né? Eu acho que as orientações populares às vezes são até válidas, mas Nádia, vou ser sincera, nós como médicos, nós buscamos soluções mais eficientes e mais práticas e talvez mais resolutivas. Como a gente sabe que a malacésia é um fungo que vive em equilíbrio com o nosso organismo e que às vezes é muito difícil destruí-la e debelá-la em termos quando ela está causando problema, às vezes até o medicamento usado corretamente ainda oferece alguma resistência, que dirá opções alternativas. Então, eu diria assim, eu não diria nenhuma medida caseira, mas tentar diminuir um pouco nos pacientes com muita incidência da infecção o teor de oleosidade da pele, porque a gente sabe que isso é um fator de manutenção. Também não estou dizendo aqui que você tem que esturricar a sua pele, tirar todo o manto de oleosidade, porque isso também é danoso. Nós precisamos de um certo grau de lubrificação. A pele precisa dessa lubrificação, tanto é que nós dermatologistas orientamos a hidratação da pele. Mas talvez nas pessoas com maior índice de oleosidade, que isso seja notadamente um fator de manutenção da infecção, diminuir um pouco através de uma certa remoção com produtos simples de banhar, talvez possa ser um fator de melhora da infecção. Mas eu te diria que se você não entra com medicamentos sistêmicos, com cuidados locais, de forma medicamentosa, você não vai conseguir eliminar esse fungo. Inclusive, a gente encontrou na internet receitas assim absurdas, realmente, doutora. Uma que a gente encontrou foi sobre folhas de aipim, que os ingredientes são 3 folhas secas de aipim com 200 ml de água, justamente para retirar essa oleosidade e tudo mais. A gente tem que ter cuidado também quando a gente for utilizar essas receitas caseiras, porque pode servir para mim, mas não pode servir para você, e você pode ter uma reação alérgica. Eu tenho muito receio de reações de dermatite de contato alérgicas, você cria um outro problema e eu acho que isso poderia ser evitado, né? Hoje existe um arsenal terapêutico imenso para tratar a malacésia. Eu acho que tem que ser feito da maneira correta, né? Não tem por que não. Bom, doutora, tem uma pergunta falando sobre shampoo de bebê. Dizem que é bom para retirar a oleosidade da pele, isso é verdade? Existem sabonetes controladores da oleosidade que fazem isso de uma maneira, no meu entender, mais eficaz. Você usar um shampoo para passar na pele como um todo, além de ser dispendioso, não vejo muito sentido nisso não. Acho que os shampoos para bebê, a única finalidade seria porque tem menos tensoativos, é um produto menos agressivo, mas não vejo nenhuma vantagem em substituição aos sabonetes.
E qual seria o tratamento em consultório, doutora? Que tipo de medicamento é utilizado? A primeira coisa que a gente tem que avaliar quando tenta traçar um esquema de tratamento na pitiríase versicolor é avaliar o grau de extensão da infecção. Quando é uma infecção mais localizada, Nádia, assim, bem localizada, são manchas bem localizadas e você consegue detectar isso no exame clínico, você pode até nem lançar mão de terapia sistêmica, ou seja, de antifúngicos via oral. Você usa o shampoo antifúngico, que eu acho fundamental e que tem que estar em todos os esquemas de tratamento, e usa medicamentos de uso tópico. Existem hoje antifúngicos em spray, tá? Que facilitam muito a aplicação em áreas mais extensas ou não, e que você pode borrifar na área afetada de 1 a 2 vezes ao dia. Tem uma forma de tratar muito interessante em que eu peço ao paciente que use uma bucha, uma esponja, que coloque o shampoo antifúngico na esponja e faça uma leve atritada na pele, nas áreas onde tem mancha. Isso durante o banho. Saiu do banho, né, após a utilização desse shampoo no couro cabeludo e na pele, você seca bastante a pele, importante não deixar a umidade, e borrifa esses antifúngicos em spray. Porque existem as apresentações em creme, mas você às vezes usa tubos e tubos por causa da extensão muito grande, então essas apresentações em spray, que hoje disponíveis no mercado, são muito mais simples de utilizar. Quando você tem uma extensão muito grande, aí você tem que lançar mão do antifúngico sistêmico, você tem que fazer oral. E ainda existem formas de pitiríase versicolor, Nádia, como eu falei no começo, em que o indivíduo não consegue debelar o fungo por questões orgânicas, por uma deficiência genética específica para o fungo, e aí você tem que fazer tratamento de manutenção. Usar durante meses a fio o antifúngico sistêmico, em doses menores, mas fazendo pulsos mensais, e os antifúngicos tópicos. Tem paciente que fica bem, aí se expõe a fatores, por exemplo, nadadores, isso é muito comum em atletas que fazem natação por causa da umidade constante, indivíduos com teor de oleosidade da pele muito frequente, são pessoas que não conseguem se livrar de forma definitiva do fungo, e aí a gente precisa fazer esquemas de manutenção mensal. Mas é possível conviver bem com essas micoses dessa forma? Do ponto de vista estético é um pouco estigmatizante. A pessoa tirar a camisa e ter uma extensão como essa incomoda muito. Mas olha, Nádia, tem tratamento, não precisa conviver. Existem casos que são complicados, porque você tem que fazer tratamento de manutenção. Mas tem tratamento, dá para se cuidar, entendeu? Você não precisa conviver com isso. Agora, é fato que tem pessoas que têm mais dificuldade de debelar o fungo, e isso exige um acompanhamento médico a longo prazo. Eu acho que a primeira situação constrangedora para uma pessoa que tem algum tipo de micose é a respeito do contágio. As pessoas ficam com receio até mesmo de se aproximar. Ao tirar a camisa e olhar para essa foto que a gente está vendo aqui, essa situação, a gente não vai ficar com receio assim, de abraçar a pessoa, de ter esse contato realmente direto, pele a pele. É contagioso, doutora? Ótimo ponto, a gente precisava falar sobre isso. O índice de contágio da pitiríase versicolor é muito baixo. Eu diria que nem se observa com frequência. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que quase mais de 90% da população tem esse fungo na superfície da pele? Então a gente parte do princípio que todo mundo tem a malacésia na pele, a maioria da população sem causar danos, mas então a gente não tem que preocupar muito com contágio nesse tipo de infecção, porque a gente já tem esse fungo e dependendo das nossas condições orgânicas a gente vai ou não manifestar clinicamente a doença. Mas eu diria que a maior parte da população mundial tem ele na sua pele. Então, não é uma infecção que preocupe do ponto de vista de contágio. Agora, doutora, onde é que esse fungo está presente? Ele tem um nome, assim, está dentro dessa categoria micoses de praia. E por ele ter esse nome praia, é porque ele está presente na areia? Ele está presente no meio ambiente. No meio ambiente, ele está presente na pele. Ele faz parte da biota normal da nossa pele. E no meio ambiente, como a maioria dos fungos, né? Mas ele tem uma atração pelo ser humano, ele é antropofílico, ele é um fungo que se nutre, que sobrevive, né, da pele humana. Então, ele é um fungo que faz parte da nossa biota e que está no meio ambiente também, de uma forma geral. Agora, de que forma acontece a evolução dessa doença, doutora? A gente percebe que em alguns casos a gente tem essas lesões individuais, né?
mais espaçadas, em outros casos ela já consegue fazer uma lesão bem maior, né? Quanto tempo essa doença pode evoluir? Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco, tá bom, doutora? Você de casa, não saia daí, faça que nem o Michael Douglas e envie sua pergunta, sua participação para a gente debater aqui ao vivo. Talvez a sua pergunta seja a pergunta de outro telespectador, de outro estado, de outra cidade também, para a gente conseguir cada vez mais ajudar um ao outro. Então não saia daí que a gente volta já. Até lá!